Vamos hoje meditar um pouco em Provérbios capítulo 3. Acredito que esse é um dos principais capítulos do livro de Provérbios. Não pela sua importância, é claro, porque todos os capítulos são muito importantes, mas por ser um dos capítulos que, acredito eu, é o mais conhecido entre os cristãos. E aí você pode me perguntar, por que você acha que esse capítulo é o mais conhecido? Vamos lá, vamos comigo hoje e certamente você vai entender. Aqui eu já quero começar nos versículos que eu acredito que são os versículos principais do livro de Provérbios, capítulo 3. Vamos lá, no verso 5, olha o que diz aqui, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Pelo menos 4 palavras me chamam a atenção aqui nesse contexto do versículo 5 até o versículo 10, que diz assim, ó, a primeira palavra é a palavra confia, que está no versículo 5. Ora, não há como viver uma vida plena, uma vida de fé e também, por que não dizer, uma vida de sabedoria sem que haja confiança no Senhor. Confiar no Senhor é condição indispensável para a gente desfrutar de tudo aquilo que a sua palavra nos garante ou nos dá como promessa. Então, eu vejo aqui ele falando assim, confie no Senhor de todo o teu coração. A outra palavra que eu vejo muito importante aqui, que me chama muita atenção, é a palavra que está no versículo 6, que diz assim, ó, reconhece-o em todos os teus caminhos. Já aconteceu com você em algum momento de você estar andando por algum lugar e aí você olha e você encontra, você vê, você sabe, enxerga alguém que você conhece. Aí você fala, fulano, né? Fulano. Aí você vai olhar, vai ter aquele momento, aquele diálogo. Mas aquele diálogo, aquele momento que você vai ter, só pode acontecer se você reconhecer aquela pessoa em algum lugar. Quando ele usa a palavra reconhecer aqui, ele está falando sobre você reconhecer a pessoa de Deus. Reconhecer a sua importância, reconhecer em cada um dos passos que você vai dar, porque afinal de contas ele diz assim, ó, reconhece-o em todos os teus caminhos. Agora, é interessante que depois da vírgula ele diz assim, ó, e ele endireitará as tuas veredas. Então eu percebo que ter veredas endireitadas, né, aplanadas, como a Bíblia diz, só é possível a partir do momento que eu reconheço o Senhor. Reconhecer o Senhor é reconhecer a sua palavra, é reconhecer o seu propósito, é reconhecer o seu modo de agir, é reconhecer que você precisa andar na fé. Amém? Então isso é reconhecer. A outra palavra está aqui no verso 7, que diz assim, ó, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme, eu vou repetir, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temor aqui vem da palavra no original iare, que significa reverenciar, que significa ter como um nível tão grande de reverência, ao ponto de considerar aquilo que é dito. Então, quando a Bíblia fala sobre você temer ao Senhor, a palavra do Senhor está dizendo que a única forma de você ser sábio é você partir do princípio de temer ao Senhor. E aí ele continua, né? E ele diz assim, ó, e aparta-te do mal. São duas coisas diferentes. Uma é temer a Deus, a outra é rejeitar, a outra é impedir, a outra é se afastar do mal. São duas coisas que andam juntas. Amém? E por fim, a última palavra é honra ao Senhor. Eu percebo que a primeira é confia, a segunda é reconhece-o, a terceira é teme e a quarta é honra ao Senhor. E o que era honrar, pastor? A palavra honrar no original aqui é kadad.
E é interessante que ela fala, num contexto geral, sobre você ter como importante, ao ponto de permitir que algo saia de você em direção àquela pessoa. Então, quando fala sobre honrar a Deus, significa dar atenção a Deus, dar a Deus o verdadeiro reconhecimento, amém? Honrar a Deus não é uma atitude passiva, mas uma atitude ativa de alguém que simplesmente se move em direção a fazer a vontade de Deus. Então espero que esse provérbio tenha de fato abençoado a sua vida. Continue lendo. Olha, ele fala aqui, no versículo 2, ele diz assim, que ele vai aumentar os seus dias. No verso 6, ele fala que vai garantir a você passos retos e seguros. No verso 14 e 15, ele fala que dá presentes mais preciosos do que a prata e do que o ouro. Tudo isso para quem anda em sabedoria. No verso 16, ele fala sobre garantir uma vida longa, sobre ter riquezas e honra. No verso 24, ele fala sobre ter ou dar, um sono suave e tranquilo. Se você não está dormindo direito, se o seu sono não tem sido suave e tranquilo, eu quero dizer a você que muito provavelmente, muito provavelmente você pode estar negligenciando algum dos princípios que estão em Provérbios capítulo 3. Então, fique atento, fique atenta, tá bom? Um abraço grande e até o próximo vídeo. Deus abençoe você.